Quero te encher da minha glória. Quero te levar para as nações. Vou te abençoar, alargar suas fronteiras. Minha mão será contigo, te livrarei do mar. Olá, eu sou o pastor Rogério Naban e nesse momento eu quero trazer uma palavra poderosa para o maior ensino que um pai pode dar para o seu filho. Logicamente que o maior ensino que o pai pode dar para o seu filho é ensinar a amar a si mesmo, a Deus, a sua família e as pessoas. Mas aqui eu quero colocar que o maior ensino que um pai pode dar para o seu filho é o caminho do seu propósito. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velha e quando for idosa, ela não se desviará dele. O caminho do propósito, ele é extraordinário. O caminho do propósito, ele é desafiador. O caminho do propósito, ele faz a criança ter sentido na vida. O caminho do propósito dá satisfação, prazer, alegria, preenchimento de sentido verdadeiro. O caminho do propósito, ele faz com que uma criança cresça sadia em todas as áreas, porque ela vai estar trilhando em direção à plenitude, né? Que propósito? É o que Deus colocou em cada um de nós, né? Aquele propósito que Deus colocou em você para cumprir. Porque eu já conversei com algumas pessoas e elas chegaram lá na velhice e elas falam assim: nossa, eu queria ter feito isso na minha vida, é o que eu queria ter feito toda a minha vida, eu não fiz porque o tempo foi passando e eu tive que trabalhar e eu tive que fazer isso e fazer aquilo, mas passou o tempo e eu não pude viver o meu propósito. Por outro lado do propósito tem o despropósito, né? Já pensou quantos pais estão invertendo conhecimento, invertendo princípios e acabam invertendo até valores e palavras? Vamos ver aqui, colocar dessa forma. Se Provérbios estivesse assim, né? Muitos ensinam dessa forma. Ensinam não, acabam desensinando, emburrecendo seus filhos dessa forma, né? Ensina o caminho para a criança andar, e quando ela for velha, ela se desviará desse caminho, né? Desensine a criança, né? Ensine a criança o despropósito, porque o pai, ele vai ser o referencial de propósito. Quando nós vemos muitos pais vivendo despropósitos, os filhos também vão viver, né? Existem pais que estão afundados no alcoolismo, nas drogas. Essa criança vai ter uma grande probabilidade, grande tendência a visualizar aquilo como um referencial de homem, um referencial de homem pleno, teleios, né? Ser um homem pleno e sabendo que isso é um despropósito, é um erro. Imagine você, a criança crescer vendo seu pai, uma arma, uma metralhadora na mão, atirando todos os dias. Radicalismo, né? Em alguns países é assim. E essa criança, ela vai pensar que aquilo é o modelo, aquele é o modelo de vida real, aquele é o modelo de vida correto. Então, essa criança vai crescer com padrões errados na sua mente, vai crescer cauterizada no erro. E assim também, muitas pessoas muitas vezes estão crescendo no erro da religiosidade, pensando que estão corretas, pensando que estão certas, né? Mas aí que mora o erro. Porque
né? Jesus nunca apresentou uma religião aqui na Terra. Olha só que referencial, que conhecimento. Mas ele apresentou sempre o reino. Ele falou: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Muitas vezes existe uma inversão de valores, inversão de conhecimentos, inversões de realidades, para que a humanidade, para que você, filho, para que você, filha, rume um caminho errado, né? Por isso que Jesus falou, né? Ninguém pode adorar dois senhores, ou há de agradar um e desagradar o outro, com relação a Deus e Mamon. Então, é um outro caminho errado, o capitalismo, né? O consumismo desenfreado, né? Quantas pessoas estão afundadas em dívidas por causa de decisões erradas, por causa de inversões de valores, por causa de tantas decisões que estão minadas por essas fortalezas, pelo engano, entendeu? Então, nós precisamos cumprir a palavra de Deus, que diz assim: como pai, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, e eu tenho ensinado meus filhos a lerem bons livros, a lerem a palavra de Deus, a orarem, a buscarem na palavra de Deus, a abrirem sua mente para um mundo que eles vivem, né? Ensinando eles na política, fundamentado na Bíblia, não tentando descer goela abaixo, como muitos fazem na internet, né? Meus filhos, eu estou instruindo eles. Eu tenho uma educação perfeita? Não. Mas eu busco na Bíblia: ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for idosa, ela não vai se desviar desse caminho. Porque vai ser um caminho de vitória em Deus. Não vai ser um caminho tortuoso, né? Eu vou estar falando para meu filho: filho, olha, trilhe o caminho da verdade. Mas quando você passar pelo vale da sombra da morte, se você passar, que não seja pelas suas decisões erradas, né? Não seja pela sua cabeça dura, não seja pelo orgulho, não seja pela obstinação que muitos têm, né? Analisa, né? Busque sabedoria, vá em oração, se prostre diante de Deus, né? Aplique o conhecimento da Bíblia na sua vida, que você vai aplica a sabedoria e você vai evitar muitos males. É essa a verdade, né, que nós precisamos ensinar para nossos filhos na prática, a sabedoria na prática para sua geração, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos e sucessivamente, né? Eu queria tanto que nós fôssemos em todos os aniversários que eu já fui e lá tivesse um pastor ministrando a palavra sobre propósitos, sobre despropósitos, sobre tolice, sobre sabedoria, sobre temas edificantes. Nós precisamos de ir nos aniversários e ali ter a palavra de Deus sendo ministrada verdadeiramente, profundamente, para nós celebrarmos não só o dia, mas celebrarmos o conhecimento de Deus nas nossas vidas, nas formaturas de nível básico, médio e superior, nas universidades. Nós precisamos que a palavra venha estar trazendo, direcionando essa juventude, direcionando a juventude. Quantas vezes você tem ouvido ou lido? Hoje nós podemos ouvir em áudio, né, o livro de Provérbios, né? Você pode ler um capítulo por dia ou ouvir um capítulo, ou você pode ouvir Provérbios inteiro com 20 minutos, 30 minutos de áudio. É muito poderoso, né? 40 minutos. Você pode, né, ser edificado, buscar conhecimento e sabedoria para a sua vida através da palavra de Deus no seu dia a dia, né? Como você tem buscado, que conhecimento, que sabedoria você tem buscado? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for idosa, ela não se desviará dele. O caminho que se deve andar é o caminho do propósito. Então, o maior ensinamento que um pai pode deixar para o seu filho é como ele
viver o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, o amor de Jesus. E segundo, é como ele encontrar, como ele identificar o seu propósito que Deus colocou na sua vida. Qual é o seu propósito? Ou de repente, qual é o seu despropósito que precisa ser substituído, que precisa ser reajustado, que precisa ser mudado? Qual é o seu despropósito? Você tem um poder na sua vida e tem uma fraqueza. Todas as fraquezas da sua vida estão no teu despropósito, que vai ser superado com o seu propósito, né? Os princípios de Deus, eles estão carregados de vida e de poder. Quando você pratica um princípio de Deus com amor, você pode potencializar aquele princípio. Quando você pratica um princípio de Deus com fé, você vai potencializar aquele princípio, ele vai trazer resultados extraordinários e maravilhosos para a sua vida. Que Deus te abençoe nesse momento. Em nome de Jesus, você seja abençoado. E não esqueça, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, o caminho do propósito. E ele vai deixar um rastro, um legado também para sua família, para os seus netos, para os filhos dele, para os netos dele, para os bisnetos dele. E assim você vai dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. E quantas pessoas vão ser alcançadas e atingidas por esse propósito maravilhoso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.